Olá, como vai? Que felicidade, iniciando o primeiro Viva Bem do ano com você. Muito obrigada pela sua audiência. E hoje nós vamos começar com um tema que é um dos meus prediletos, que é falar sobre crianças e adolescentes, começando com a nossa série Criando Filhos. Para isso eu trouxe dois convidados muito especiais. Um você já conhece, ou melhor, uma você já conhece, que é a nossa querida Thalita Batista, que é psicóloga especializada em crianças e adolescentes. Querida Thalita, muito obrigada. Eu que agradeço. Estreando conosco, Leandro Campos, que é teólogo e realiza um trabalho muito bonito com os pais, e nós sabemos que isso reflete diretamente nos filhos, não é? E, bom, como o Leandro ele é um cavalheiro, Thalita, eu vou começar com você, falando, eu queria primeiro uma abordagem geral, sabe? Eu queria fazer um comparativo entre a criança e o adolescente de hoje, comparado com 40 anos, 30, 40 anos atrás, onde as crianças não tinham esse monte de estímulo eletrônico, né? Que mexe com o psicológico, que deixa elas mais alertas. Eu acho que elas ganharam e perderam. Como é que você classifica isso hoje? Sim, eu acredito que houve muitos ganhos, mas também muitas perdas, né? Então, hoje a gente vive numa sociedade extremamente capitalista, cujo uso da tecnologia se faz o tempo inteiro, né? Então, as crianças, hoje, elas são muito imediatistas, né? Então, a palavra imediatismo, eu também acho. Né? Então, se a gente for fazer esse comparativo, antes, por exemplo, as crianças elas tinham que ficar esperando na televisão, se a gente pensar 20, 30 anos atrás, o programa preferido passar. Né? Então, elas de alguma maneira, com o cotidiano, elas já aprendiam a lidar com a ansiedade, com diversas frustrações do cotidiano. Por exemplo, estão esperando o programa não chega, ou o programa vai demorar para passar. Sim. Em contrapartida, hoje é só ligar ali a televisão, smart, já coloca no programa que quer. Então, o próprio cotidiano hoje das crianças fazem com que elas não tenham mais dificuldade de lidar com ansiedade, de lidar com a raiva, com os diferentes sentimentos que nada mais são do que um aprendizado. Meu Deus, eu acho isso assim chocante, sabe? Até conversando com o Leandro, a gente falou outro dia sobre frustração, né? Verdade. Frustração é uma palavra hoje que o adolescente, a criança, praticamente não aceita, ele não sabe lidar com não. Ele não sabe, ele não quer. Os pais também se acomodam, porque é muito mais fácil hoje você dar um presente, dar algo palpável, do que você gastar tempo de qualidade, que é o que a criança precisa. Então, ela nunca foi frustrada, ela não é frustrada. Aí cresce um adulto mimado, sem responsabilidade. Aí, tá vendo, gente? Olha só, o que a gente fala, os pais, porque eu, gente, particularmente eu acho que a criança é o reflexo do que ela tem em casa, não é? O que ela vê, o que ela aprende, o que ela recebe de estímulo, né, de aprendizado dos pais, que são, assim, vamos dizer, a autoridade moral e espiritual sobre a criança. Eu entendo dessa forma. Ela cresce ou bem ou desordenadamente, não é? Eu acho que a frustração hoje em dia é um mal necessário, vocês diriam isso? Sem sombra de dúvidas, né? Porque se a gente for traduzir a frustração, né, esse sentimento que muitas vezes a criança nem sabe o que é, ela sente como um mal-estar e ela faz birra, né? Ela não sabe dar um significado para esse sentimento. E se a gente for traduzir, é o quê? É o sentimento que a criança tem que ter por renunciar a um desejo. Né? Então, na verdade, a frustração é um aprendizado que a criança ela tem que ter desde quando ela é pequenininha, que é quando os pais falam não para ela, né? E aí ela sente aquele negócio ruim que nós denominamos de frustração, e aí isso vai fazendo com que a criança vá constantemente no cotidiano dela aprendendo a lidar com a renúncia do desejo, ou seja, você não vai ter o seu desejo atendido nem sempre, né, a todo momento, do jeito que você quer. Né? O correto seria isso, né? Mas o que a gente verifica? É que hoje, muitas vezes, por os pais estarem trabalhando fora, eles se sentem muitas vezes culpados, e aí eles dão tudo o que a criança quer, ou seja, eles não frustram a criança para dar conta do sentimento de culpa deles. Mas esse é um caminho praticamente sem volta, não é, Leandro? É sem volta, e também, como a gente está falando de 30, 40 anos atrás, o ambiente familiar era diferente. A mãe não trabalhava, a mãe estava ali full time
para o filho, né, para a dedicação do filho. Então, eu penso que com toda essa mudança tecnológica, ou qual nome a gente queira dar, ele mudou o formato da família. Sim. Mudando o formato da família, mudou a ordem das coisas, as prioridades das coisas. Porém, os sentimentos, as emoções, o crescimento emocional das crianças não mudou. Não mudou. Uhum. E você percebe, trabalhando com pais, muito esse comportamento? Ou está equilibrado? Tem pais mais conscientes? Qual que é a sua visão? Qual que é a sua... Ale, nós trabalhamos com... Eu acredito exatamente assim. Os filhos são reflexo do comportamento dos pais. Muitas vezes nós não falamos, mas eles nos leem nas atitudes. Então, as nossas atitudes refletem muito mais do que a gente fala. Então, eles olham para aquilo tudo, para aquele ambiente que muitas vezes não é saudável e refletem. Porém, hoje tem uma preocupação muito grande. Acho que o home office tem ajudado muito, porque a mãe está mais presente. Nós temos conscientizado muito os pais, porque trabalhar é ótimo, nós precisamos trabalhar, mas acho que tem um limite das coisas. Precisa ter um horário, precisa ter um tempo que você precisa voltar para casa. Você precisa entender que você precisa dar uma atenção para o seu filho. Sim. E eu acho que hoje, com as informações, com a tecnologia, isso os pais têm se conscientizado. Você sabe que eu percebo, muitas vezes, conversando, o jornalista conversa bastante, né? E eu percebo que os pais, inconscientemente, espero que seja inconscientemente, tá? Tomara que seja, trata o filho no segundo plano. Por exemplo, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que prover. E não para pensar que a criança tem a vidinha dela. Eu converso até em casa com meu marido. Às vezes meu marido banca workaholic e, né, ele fala, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo. Não, eu tenho. Eu falo, para de falar eu tenho, porque ele tem os dele também. Eles têm as necessidades dele. A criança tem o mundinho dela, tem a empresa dela, não é? Uhum. Então a gente tem que sair às vezes do nosso pedestal e entrar no mundinho dela. Eu faço uma vez por semana meio período de home office. Uma vez por semana. Nesse meu período de home office, às vezes o meu filho mais novo está em casa, ele vem no meu escritório me interromper, se eu não estou no telefone, eu paro e falo, não, 1 minuto, 2, não vai mudar nada na minha rotina. Deixa eu dar 1 minuto, 2 de atenção para o meu filho, que eu tenho certeza que isso lá na frente vai fazer diferença na vida dele. Então a gente precisa pensar muito isso, né? A gente precisa... Eu estou puxando esse assunto um pouco para mim, porque eu vejo muito hoje em dia os pais dispersos. O que o Leandro falou, infelizmente é verdade. Parece que a criança está ali como um componente da vida dele, não é? A gente precisa criar uma ligação. Olha, eu falei tanto que deu um intervalo. Mas nós temos mais 2 blocos para falar sobre esse assunto, tá? Fique aí que a gente volta daqui a pouquinho. Até já! Voltamos com o nosso Viva Bem, falando sobre criando filhos. Eita, assunto bom, né, gente? Quem não quer ter criança educada em casa, adolescente com aquela chatice, a gente quer eliminar aquela chatice, né? Então, atenção, presta atenção na entrevista que tem muita dica interessante aqui. Não é, Thalita? O maior problema hoje em dia é a ansiedade, você não acha? Hoje a ansiedade, as crianças... antigamente a ansiedade era mais coisa de adulto, né? Hoje a gente vê que a ansiedade está sendo considerada como algo que chega, pode virar um transtorno também para crianças e para adolescentes. Entretanto, se a gente for ver a ansiedade, somente a ansiedade, ela é uma emoção natural do ser humano. Né, que é inerente ao ser humano, independente da faixa etária, né? Todos têm, né? O problema é quando essa ansiedade ela começa a afetar o cotidiano da criança, do adolescente ou do adulto, a ponto de impossibilitá-lo de participar de uma rotina sadia. Né? E aí a gente diz sim que a ansiedade está sendo um problema, não só a ansiedade, todos os outros sentimentos. Né? E como é que vocês dois, pergunto para os dois, alertam os casos que já estão graves? Vou explicar. As crianças que só comem, só se alimentam com o celular na mão, vai para a mesa, leva o celular, põe ele no cantinho, vai para a sala com o prato na mão, televisão, sai, joga 2 minutos de bola, volta para o meio eletrônico.
Como é que a gente resolve esse problema sério? Porque um jeito, uma forma de tratamento é evitar, é cuidar dos pequenininhos para que eles não cheguem a esse ponto. Mas é aqueles que já estão, que já emergiram nessa situação que eu acredito um tanto desastrosa para ele. Eu acredito que a inserção de uma rotina denominada, colocada pelos pais, né, inserida na vida dessa criança ou do adolescente pelos pais é fundamental. Então, conforme a gente estava falando no primeiro quadro, as crianças hoje podem tudo. Eu quero assistir determinada coisa, almoçando, eu quero almoçar na sala, pode, né? Então, o que vai poder, eu acredito que o ideal seja isso, o que eu vou poder fazer dentro da minha casa e o que não vai poder ser permitido. Sim. Né? Então, começa com uma rotina. É uma inserção regrinha. de rotina mesmo. Olha, então a partir de hoje, a gente não pode mais usar o celular, a gente não pode mais usar o tablet às refeições. Enfim, e aí vai utilizando regras que os pais acharem adequadas para aumentar a proximidade entre os filhos, né, na família, né, e tirando um pouco esse excesso de tecnologia que causa um distanciamento muito grande entre os pares, né, na dinâmica familiar. Criar uma conexão entre eles, né? Mas aí vai vir a birra, né? E aí o pai? Aí vem a birra. Então, mas você sabe que a tecnologia, ou o celular na mesa, ou o tablet, etc., ele tira a conexão do pai com o filho. Eu tenho alguns casos, a gente cuida de pais, de filhos, de família, e um dos casos, o pai identificou que o filho estava usando droga porque começou a olhar dentro dos olhos dele na mesa. Olha. Então, a família perdeu a conexão da mesa. Então, se nós entendêssemos que na mesa, primeiro que a gente está à altura um do outro, ninguém é maior e ninguém é menor, que na mesa a gente consegue visualizar o nosso filho, olhar nos olhos, ter a sensibilidade das emoções, eu acho que muitos problemas a gente resolveria já na infância e na adolescência. Sim. Então, a mesa está faltando dentro de casa. Isso não é culpa das crianças, isso é culpa nossa. Sim. Porque é cômodo para os pais dar o celular e falar assim, fica quietinho, vendo o desenho ou joga o que você quiser. Então, o comodismo, por causa da mudança do ambiente familiar, faz com que a criança se perca ou tenha uma crise de ansiedade. Isso pode piorar Mas eu fico imaginando, os pais trabalham, né, não conseguem mesmo almoçar e jantar com os filhos. Ou talvez jantar consigam, né? Talvez se criar assim, uma rotina de 2 a 3 vezes por semana, todos os fins de semana, acho que já começa a melhorar, né? Porque hoje em dia a gente percebe mesmo isso, o pai quer mais sossego, distância, leva esse celular e me deixa. Exatamente. Né? E não é, gente, isso não é amor, né? Porque educar, eu sempre digo isso, educar dá trabalho, não é fácil, né? Amar não é fácil, né? Perdão, Lê, mas os pais querem um processo rápido. Sim. Então, eles querem algo... Nós, pais, vamos nos incluir. Nós, nós todos aqui algo somos. rápido. Qual que é a solução para o problema? A solução para o problema é um processo que começa em nós, para eles. Se nós desligarmos o celular na hora da refeição, já vai ser o primeiro passo. E foi como você tinha falado anteriormente, né? Tem pais que falam assim para mim, mas eu falo pro fulano de tal que ele não pode fazer isso. E aí eu pergunto, mas e você faz? Né? Porque é exatamente isso, é o modelo, né? Não é o que eu falo, mas sim como eu ajo. E eles vão, quanto menor a criança, mais reproduzir o comportamento elas vão. Então, muitas vezes, a criança ela não entende o que os pais estão falando, mas ela entende o comportamento e vai reproduzir por imitação esse comportamento. Você falou ali sobre refeições. É impossível nós termos todas as refeições juntos. Impossível. Hoje em dia... Vamos supor ainda que você tenha filho, eu tenho filho na faculdade. É bem difícil até o jantar com os filhos. Mas um dia, 1 hora, a gente precisa parar. Precisa desligar. Sim. Precisa sentar todos juntos. E é a hora de ler as crianças. Se a gente pode usar uma palavra, na minha concepção, vamos ler os nossos filhos, para que depois, no futuro, a gente não os perca. Porque uma criança que ela faz birra hoje, ela vira um adulto birrento, também não vira? Porque como é que é a birra do adulto? Por exemplo, tem vários. Exemplo aí. Uma birra do adulto, por exemplo... Uma mulher.
vai no salão de beleza, shopping, aí compra compulsivamente, bebe compulsivamente, né? Todos esses comportamentos são uma forma de birra, que na verdade o que drogas, infelizmente, que na verdade é o quê? É um comportamento de fuga, porque eu não sei lidar com a frustração de não ter o meu desejo atendido. Olha, gente, está vendo só a importância desse tema? A gente está construindo o futuro dos nossos filhos, e amor é querer que eles cresçam estruturados, querer que eles cresçam bem, que eles se tornem cidadãos de bem, que eles entreguem o melhor para o mundo e, consequentemente, recebam o mesmo, porque é assim que funciona, não é? Fica aí essa dica, fica pensando aí no seu intervalo, que daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo, tá? Até já! Criando filhos é o tema do primeiro Viva Bem do ano. Estou aqui com a Thalita e com o Leandro Campos, ensinando tudo para vocês que a gente pode, né, gente? É claro. Eu queria falar para vocês dois um tema que está em alta no momento, porque as crianças estão em férias. Aí voltou o período das aulas, muitas fazem birra para não voltar, né? Não querem voltar, ou ficam muito ansiosas para voltar. De novo, a ansiedade em pauta. Agora, é uma questão um pouco delicada. Recentemente, uma ONG chamada Quebrando o Silêncio trouxe uma informação muito alarmante, dizendo que 62% das crianças que sofrem abuso, vítimas de qualquer tipo de abuso, sofrem esse abuso por parte de pessoas próximas. Às vezes dentro de casa, às vezes nas escolas, às vezes num cursinho, numa natação, com um vizinho. Então, assim, eu acho que antes da gente sentir assim, uma certa resistência muito forte do filho em voltar para a escola ou em voltar para qualquer outro lugar, a gente tem que ficar com a antena ligada também. Vocês acham que vale fazer esse alerta? Sim, sem dúvida, né? A ansiedade, né, se a gente for ver, um tipo de ansiedade que é muito comum nas crianças é a ansiedade que nós denominamos de separação. O que seria isso? É a ansiedade que a criança tem de separar-se dos pais, né? Por acreditar que os pais vão morrer ou por acreditar que os pais não vão voltar mais. Isso é muito comum nas escolas, né? E a ansiedade, ela pode estar ligada a algum estresse que a criança tenha vivenciado, né? Como no caso, por exemplo, de um abuso. Lógico que não é toda a ansiedade que está ligada a um abuso, né? Mas ou qual a algum traço estresse. diferente você apontaria num caso mais sério? Tem algum sinal? Normalmente, a criança que ela passou algum tipo de abuso, independente de qual abuso foi, ela vai ficar mais reclusa, então ela pode chorar muito ou ficar demasiadamente agressiva. Ela vai apresentar comportamentos que estão muito fora da rotina dela, né? De comportamentos habituais dela, a ponto dos pais falarem: nossa, mas o que aconteceu com fulano de tal? Ele não era assim. Então, se algum comportamento tiver muito sobressalente na criança, é importante que os pais fiquem alerta, porque alguma coisa está acontecendo com essa criança. Da anteninha ficar ligada, Leandro. Ale, nós temos casos próximos que tios, amigos abusaram de crianças com 3 anos de idade. Então, um caso muito específico, que ele era marceneiro, ele fazia carrinhos, ele levou a criança para fazer o carrinho, para ganhar um carrinho. Quando ele ganha o carrinho, dos 3 aos 10 anos ele é abusado, porque agora a rotina dele é ir na marcenaria. Então, os pais, se não conseguirem ler os filhos, eles nem conseguirão identificar né? um comportamento diferente. Esses picos que a Thalita apontou, né? Exatamente. Imagina nós trabalhando o tempo todo. Como que nós vamos identificar isso nas crianças? E isso é muito, muito comum. Nós trabalhamos com diversos casos que tios, pais, famílias, amigos são os abusadores. Se a gente for ver, né, estatisticamente falando, o maior número de abusos acontece dentro de casa, né, o que nós denominamos de intrafamiliar. Gente, isso é muito sério. Isso é uma questão que tem que ser muito... A criança é um ser indefeso, está ali
é o mínimo que os pais podem fazer dentro da minha concepção, da minha visão, é identificar esse tipo de monstruosidade, que vamos falar a verdade, né? Não tem outro nome, né? Eu fiquei sabendo recentemente de um caso também bem próximo a mim, de uma criança da idade do meu filho, inclusive, que estava muito agressivo, muito brigando com os amigos, batendo e vai para lá e vai para cá, e ninguém entendia nada. Uma psicóloga foi lá investigando e descobriu que a babá batia, né? O abuso dela era espancamento. E aí, às vezes, ele aparecia machucadinho em casa e os pais acreditavam que aquilo foi um tombo de bicicleta, porque ela obrigava a criança a mentir e ameaçava, né? Aterrorizava a criança. E os pais levaram mais de um ano, foram quase 2 anos a criança passando por isso. Agora está uma criança completamente diferente do que aquela antes desse monstro, né? Sim. Os abusos trazem muitos traumas. Então, físico, sexual, eles vão trazer traumas para a vida. Então, se nós pais não tivermos o cuidado de conhecer, de estar juntos, de estar próximo dos filhos nessa fase, que é uma fase que eles precisam muito da nossa companhia, a gente pode ser gerado traumas neles para a vida. Isso é terrível. Irreversíveis. Irreversíveis. Né? E olha só, eles falaram, né, da gente tentar reverter o problema. Tem um dado muito interessante que 50% dos casos são irreversíveis. E 50% se resolve, mas todos os 50% dos casos que os profissionais conseguiram tratar e melhorar essa criança, são crianças que foram descobertas no meio do abuso, que passaram de 6 meses a 1 ano, e que não se libertaram sozinhas do abuso, tempo depois vieram contar para os pais e aí foram tratadas. Essas praticamente não tiveram sucesso no tratamento. As que os pais descobriram e interromperam, tiveram mais sucesso. Então, olha só, mais uma responsabilidade para os pais, né? A gente tem que ficar atento a esse tipo de coisa. Agora, que escola é bom, né? Tem que preparar os pequenos para voltar. Como é que a gente estimula eles? A ansiedade é natural, né? Então, talvez para fazer novos amigos. Ansiedade boa, né? É uma ansiedade boa, né? Então, aquele friozinho na barriga que algumas crianças falam, de conhecer amiguinhos novos, de conhecer o professor novo, isso é saudável até, né? O ruim é quando a criança, ela tá com uma ansiedade que a impossibilita de realmente ir para a escola, né? De parar na frente da escola e falar, eu não vou entrar. E é isso que necessita de investigação isso, também, né? Mas a ansiedade, né, de preparar o material, ai mãe, não estou conseguindo dormir direito porque as aulas vão chegar, isso é saudável, né, é gostoso. E a criança, quando ela é cuidada desde pequena, ela se torna um adolescente bem mais leve, né? Sem dúvida. Né? A criança que é olhada, né? Desde de pequenininha, né? Acolhida, né? Nas suas necessidades, tende a se tornar um adulto mais sadio emocionalmente, sem dúvida. Gente, infelizmente, estamos acabando o nosso programa. Quero agradecer aos dois, Leandro, Thalita, muito obrigada. Que vocês voltem sempre. Viva Bem está aí de portas abertas. Muito obrigada. E para você que ficou conosco até agora, muito obrigada pela sua companhia. Que Deus abençoe o seu ano de 2020, que seja maravilhoso, cheio de bênçãos. Quero agradecer meus apoiadores, a Clínica Cecília Lara, Cantinho da Lê, Fumagalha Arquitetura, Cenário Estofados, Cortinato, Pink Lady e Evandro Diniz, que estão comigo aí todos os dias me deixando com a aparência bem legal para poder apresentar o programa para vocês, né? Muito obrigada mais uma vez, fiquem com Deus e olha, até o próximo programa. Tchau, tchau.